Olá, esse é o Join the Meeting, o seu podcast sobre tecnologia, inovação e negócios. E hoje nós estamos aqui com convidados mais que especiais. Eu estou aqui com a Amanda, do iFood, que é gerente de transformação digital no iFood, com o Carlos, da Log, que é coordenador de sustentação lá, e o William, da Fit, que é PO lá. Sejam muito bem-vindos. Primeiramente, aí, muito obrigado por participar e aceitar esse convite, fazer esse bate-papo com a gente. E eu estou aqui também com meu amigo Douglas Brito. Pois é. Terceira vez aí, né, Britão? Vou pedir música. Vai. Final. Você está adiantando minha piada, Brito. Mas sabe o que eu pensei? A gente podia fazer um negócio diferente nisso aqui. Em vez de pedir música, você podia cantar. Só que a gente corta depois para ficar legal o podcast, entendeu? Pode ser. Pode ser? O que você acha? Pode ser? Mas já está até trocando ideia aqui antes. Aí, assim, a gente já viu o Brito cantar aqui outras vezes, tá? Não é legal. Mas até o William estava falando aqui que, né, dia de sexta-feira aí, o Brito direto, né, gostava lá de uma música. Exatamente. E tudo mais durante o projeto lá, né? O legal de trabalhar nessas empresas diferentes é que tem coisas diferentes. Uma dessas era o pagode na sexta-feira, né? Toda sexta-feira, patrocinada lá pelo nosso diretor de tecnologia, Cristiano Hipólito. Exatamente. Aí sim. Que o Douglas tocava lá um samba pra gente. Agora eu entendi porque o Brito gostava. Cara, de SAP a gente não manja muito. Mas pagode são outros 500, né? Muito bem. E como o Brito adiantou aí, a gente está hoje aqui para falar sobre empresas disruptivas aí, né? Empresas que cresceram bastante como startup e são hoje empresas disruptivas. Eu quero começar entendendo um pouquinho da história de vocês. Então, Amanda, começa contando para a gente um pouquinho da sua história aí, como você chegou até aqui. Muito obrigada primeiro pelo convite, pessoal. Bom, na minha trajetória, eu comecei basicamente a carreira inteira trabalhando como consultora SAP FI. Comecei lá como estagiária, na época era a CPM Brax, que hoje é a Capgemini Brasil. E de lá para cá, passei por diversos projetos, principalmente de implantação, por vários segmentos aí da economia, tanto de agronegócio quanto de serviços, educação e tudo mais. Nossa, cortei tudo aí, instituições financeiras e tudo mais. Agora, de 2 anos para cá, 2 anos e meio, estou no iFood, trabalhando mais também com SAP, mais com outros sistemas e também trabalhando muito mais com transformação digital, que é o foco da área que eu trabalho dentro do iFood. Boa, show de bola. Legal. Carlos, conta pra gente um pouquinho também. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, valeu pessoal. Imagina. Bom, minha carreira, eu posso falar que é uma carreira em Z, né? Eu sou formado em Educação Física e trabalho com TI. Educação Física? Educação Física. Sensacional. Sensacional. Salvou a hora. Mas tá aí, trabalho com SAP desde 2008, né? Consultor de FI, comecei numa consultoria na Complex, hoje a Tech Mahindra. De lá, peguei alguns projetos, trabalhei na Dafit também. A ida da Fit fui para uma empresa de shopping centers. Hoje estou na Log, tem 1 ano aí. Entrei lá como PO pro projeto e hoje sou responsável pela área de sustentação, de automação e sustentação. Boa, show de bola. E por falar em PO, temos o William aí, que na verdade a gente ia falar que era o cara do TI, né, cara? Resolve todos os problemas aí, mas é o PO, né? Product Owner. Exatamente. A gente trabalha resolvendo todos os problemas, né, possíveis aí que chega para a gente poder agregar valor para o negócio. Mas, basicamente, minha carreira profissional começou na Dafit, na parte de tecnologia, né? Tive uma outra passagem para uma outra empresa, na Eletropaulo, na época. Mas na parte de tecnologia foi a primeira vez que eu trabalhei na Dafit. Fui estagiário com o Carlos. A gente me ensinou bastante coisa na época do projeto, que a gente passou em 2014. Trabalhei na parte de sustentação ali durante um bom tempo. E em 2019, tive a oportunidade de começar essa posição de PO para os projetos que a gente teve para Chile e Colômbia, de implementação da S/4HANA, que foi um grande desafio. E hoje eu trabalho com eles, basicamente, né? E também com o pessoal da Argentina. Show, legal. E aí a gente, né, trouxe esse pessoal aqui, esses convidados, justamente para falar aí sobre empresa disruptiva, né, Britão? Que a gente estava até aí, né, um tema startup, empresa disruptiva, tem um boom de mercado aí, né? Cara, tem muita coisa acontecendo, né? Com relação à economia e tudo está mudando e as empresas mudaram, né? Então, hoje o cara Hoje não, né? Na verdade, desde sempre algumas pessoas começaram ali num fundo de quintal, começaram uma empresa e, transformaram o mundo. E hoje está mais... cara, assim, tem muito... E aqui, particularmente cenário Brasil, tem acho que umas 13 mil startups, quase 13 mil. Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí, né, Carlos? Cara, o que eu vejo é que, cara, todo mundo está digital. Todo mundo já nasceu assim.
E especificamente falando do que a gente vai complementar aqui, tem muita gente estruturando o back-office, melhorando coisas ali do backstage que não é core. Né? Então, isso é bem legal, esse é o tema. Então, e além de tudo, o que eu gosto de olhar bastante para comparar, né, com esse boom que está acontecendo? Você olha o mercado Norte-América. Eu sempre dou uma olhada lá. Uhum. É por que a gente frita as coisas, né? A gente aprendeu onde, né? Então, aí você vai ver, a gente vai vendo os movimentos que estão acontecendo lá. Então, assim, cara, cada vez mais essas empresas que estão sendo criadas lá estão tentando organizar a casa. Do sentido finanças, contas a pagar, receber, contabilizar. E o core está cada vez mais como microserviço, cada vez uma galera pesada ali para desenvolver as coisas. E aí tinha esse gap aí para entrar com alguma solução, com alguma coisa que os auxiliasse. Né? Boa. Show. Então, o que você falou assim, hoje todas as empresas digitalizaram bastante, né? Mas essas empresas, né, que a gente está falando hoje, essas startups que cresceram, todas elas começaram com uma digitalização muito forte desde o início, né? E aí a gente leva para o termo escalabilidade. Eu queria que a Amanda falasse um pouquinho sobre como é a escalabilidade na prática dentro dessas empresas, o iFood, por exemplo. Inclusive você, né? Você comentou que passou por várias empresas de diversos setores. Então, você viu na prática como são as empresas tradicionais, as empresas mais disruptivas. Então, conta um pouquinho para a gente como é. Esse assunto ele é bem interessante porque é a principal dor que a startup tem. Porque a gente tem que ter um produto que você não sabe se vai dar certo e você tem que testar e fazer e ver o que vai acontecer. Então, eu não posso gastar muito esforço num sistema que eu ainda não sei se vai funcionar para depois testar, dar certo, não dá, e aí ver que realmente faz sentido e crescer exponencialmente. Isso é muito caótico dentro de uma startup. Todo dia é essa situação. E quando a gente traz para um RP, você fala, como é que eu vou fazer isso dentro de uma situação que é totalmente processo, mapeadinho, A até Z, não dá nada para fugir muito daquilo que a gente espera, ainda mais quando fala de SAP. Então, qual foi a solução dentro do iFood que a gente chegou para que isso fosse mais fácil? Tratar o SAP da forma mais standard possível. Ou seja, não ter tanto desenvolvimento dentro do core do SAP para tratar ele como no que ele é bom, que é fazer toda essa parte de contabilização, de tudo que você precisa para ter o report, um fechamento de mês. E tratar a parte de integração. Isso é o que a gente tem feito, a maior parte do nosso trabalho é essa, de criar integrações com os sistemas especialistas, para que todos eles se conversem de uma forma muito mais rápida, que usando as APIs, CPIs, enfim, toda a estrutura que a gente tem, e que cada sistema trabalhe no que ele é bom e entregue a informação para o SAP, para que ele destrinche aquilo e entregue todos os relatórios e todos os reportes que a empresa precisa no final do mês, para atender o back-office em si. Boa. E aí você tocou num ponto muito importante. E aí a gente passou por vários projetos em empresas tradicionais também, onde a gente fez implantação de SAP e levava-se, às vezes, mais de um ano ou anos para poder implementar. Acho que é o que a Amanda falou, né? Uhum. Dentro de uma startup, como que uma startup que tá, não essas grandes agora, mas as que estão começando, como que você pega, vai testar um produto por um ano, uma implementação, para depois falar, cara, gastei toda a grana que eu tinha e agora não é esse, eu preciso testar outro. Então, é muito, muito complexo isso, né? Acho que os modelos, né? Acho que a Amanda falando, parecia que poderia ser o Carlos, Exato. Poderia ser o William, poderia ser qualquer um deles colocando, né, com as mesmas colocações da Amanda. Acho que, assim, mudou, né? No meio do projeto, agora, você fecha um scope, de repente você tem uma pré-venda ali que você está discutindo alguma coisa, cara, mas no meio do projeto tem uma aquisição nova, tem um produto entrando, né, William? Exatamente. Em 3 meses, a situação da empresa pode mudar muito, né? Então, quando a gente fecha um projeto, por exemplo, a gente sempre sabe que ele pode mudar no decorrer do caminho. Assim como ele pode morrer, né? Também é super normal. É por isso que a gente sempre trabalha com mais de uma iniciativa ali por time, né? Que sempre trabalhando, testando muitas coisas, para que se algum, né, vier a dar certo, a gente escala, se não, a gente acaba tirando energia dessa iniciativa, né? E é super normal. E com relação ao próprio SAP, tá mais fácil agora escalar, né, as coisas, né, William? A gente estava comentando aí no backstage aí que tipo melhorou, né, no sentido de escalar, né, determinada coisa, né? Com as soluções na nuvem fica muito mais fácil, né, a gente escalar os CPIs, escalar os serviços que tá o banco de dados, né, a aplicação na nuvem, né? Então, em épocas que tem muitas vendas, Black Friday e outros eventos,
fica mais fácil a gente ter mais máquina ali, mais processamento para estar conseguindo colocar tudo para dentro, né? Todos os pedidos, todas as ordens, faturar tudo. De uma forma muito mais simples, né, do que antigamente, que a gente precisava basicamente comprar uma máquina, né? Já pra pensou, colocar cara? ali Vai lá pra- correndo comprar um HD. Exatamente. Tem Black Friday. E memória. Isso. Não esquece a bem- E memória. depois devolve o HD lá, né? Ah, pô, chegou o cabo Mas de agora eu rede, não vou usar clipou o mais. cabo. Então, é bem isso. Pra É usar essa uma pegada. semana. Não tem a elasticidade, né? E é assim, tudo bem, vai chegar o Black Friday, eu vou comprar mais máquina, eu vou comprar tudo mais. Mas você não devolve depois. Exato. É sua. Você vai continuar pagando aquele custo ali, cara, enquanto você estiver usando. Entendeu? Não é aquele momento. Não tem essa escalabilidade. Oh, né? É e a difícil. escalabilidade é legal que tem diferença, né? Eu estudei isso para escrever o artigo. Escrevi um artigo recentemente. Você estudou? Estudei. Desculpa, era só uma dúvida. Fazia muito não tenho costume, mas às vezes acontece. Cara, a diferença de escalabilidade com escalonar. Né? Tipo assim, escalabilidade você não mexe na operação. Né? Você simplesmente está mais fácil. E escalonar não, você contrata mais 10 negros para fazer aquela coisa. Isso normalmente as empresas mais tradicionais fazem, né? Sim. E essas empresas aí que são disruptivas, já começaram digital, têm um pouco mais de facilidade, digamos assim. Sim, e aí eu até perguntar um pouco mais sobre como é a arquitetura macro na empresa, né, com vocês. A Amanda até adiantou um pouco, mas depois acho que a gente pode volta a falar mais um pouquinho, mas acho que é muito essa parte de sistema distribuído, né? Você tem ali, mas você conecta várias coisas ao redor. Ô Carlos, como que tem funcionado hoje para você essa questão, o macro da arquitetura mesmo, assim, que tem funcionado bem para esse tipo de empresa? Não, acho que é bem na linha que a Amanda comentou, né? Você tem ali, no caso da Log, você tem o SAP como o RP principal e você tem um sistema satélites em volta dele, né? Então, a gente tem o nosso legado, que é quem conecta com o SAP, e diversos outros legados de procurement, até mesmo fiscal, que acaba fazendo toda essa parte de conexão e ou eles extraem alguma coisa do SAP, por exemplo, o fiscal, que é o nosso, tem o nosso RP ali, ou mesmo os legados de procurement aí da operação em O próprio si. core, né? O Carlos? próprio, exato, que traz os dados para dentro do SAP e aí a gente faz toda essa parte de contas a pagar, contas a receber, o contábil em si, e isso trouxe uma facilidade muito grande para o próprio time de contabilidade, uma visibilidade muito boa para eles. E traz mais flexibilidade, né? Também. Você conecta um sistema, tira, se não está Exato. funcionando, você troca. É mais fácil do que você estar com um monolito e acabar fazendo tudo num lugar Exatamente, só, né? exatamente. Exato. O Eliana da FIT, como que tem funcionado lá a macro arquitetura lá hoje? A gente tem dois mundos, basicamente, né? Um mundo no Brasil, que foi uma implementação que a gente fez em 2014, e a gente está estudando, inclusive, uma mudança agora, e que tem uma arquitetura um pouco mais difícil de se trabalhar, né? Por conta do que foi implementado lá atrás. E tem um cenário novo, agora, que é para Chile e Colômbia, onde a gente tem uma arquitetura totalmente mais transparente, né? A gente tem um SAP ali íntegro, sem desenvolvimento, seguindo as 5 Golden Rules, que foi levada pelo Brito, pelo Rabai, lá para a gente lá durante o projeto. Volta para um novo podcast. 5 Golden aí, Rules futuro, rende bastante assunto, Rende né, bastante cara? assunto. Exatamente. Pró e contra. Assim, Pró e pró sim. e contra no bom sentido. Mas é o que a gente sempre fala aqui na real, né? É que não tem a receita de bolo correto, não tem a implementação By the book. certa, não tem um by the book. Cada lugar tem Precisa o seu... analisar, exato. Cada lugar tem a exatamente. sua implementação. E durante a fase do projeto, quando foi apresentado essa premissa pra gente, muitas pessoas tiveram um pé atrás, né? Para saber se realmente ia funcionar aquilo ou não. Né? E durante o tempo se provou que sim, que é algo que faz muito sentido, né? E hoje é a nossa premissa, não ter desenvolvimento no SAP. Vai desenvolver alguma coisa, vamos jogar no CPI, que agora mudou o nome, né? Tem uma outra... É o Integration Suite. Exatamente. A gente coloca toda a parte de desenvolvimento lá nos microserviços que existe e deixa o SAP totalmente íntegro. Isso ajuda muito, em todos os sentidos de testes, atualizações, né? É até legal comentar, né? Foi nesse projeto que durante o projeto teve um upgrade de versão durante o projeto antes. Então. É algo que a gente não tinha nem experimentado antes, né, cara? Nem sonho. Nem sonho, exatamente. A gente teve essa situação também. Fazer um upgrade durante o projeto, né? Exatamente. Então, e antes era impossível fazer isso, porque você parava Demais. tudo, assim. Ou você terminava, depois fazia o upgrade, depois fazia um outro projeto. Exato. Era bem mais complicado. O 5 Golden Rules segura a onda, né? Sim. Tipo assim, não é que não vai ter. É impossível não ter alguma extensão, mas tem lugar certo para fazer a maneira correta e dar uma segurada também na emoção, né? Porque se Exato. você entra no tudo pode, cara, vai tudo ser feito. Exatamente. Então, se você dá uma segurada na onda, entra aqui, afunila bem ali os desenvolvimentos e deixa o core
bem mais tranquilo para se trabalhar. Sim. O time de tecnologia ele acaba sendo desafiado muito, né? Para não A ter toda hora. esse desenvolvimento entre o SAP e colocar isso fora, né? Então, o time acaba sendo mais exigido, né? E eu acho bem legal, porque depois que isso entrar no mindset, né? As pessoas começam a pensar assim. Principalmente pra gente que costumava Total. desenvolver tudo no Total. ECC normal, que era uma coisa só. Total. Quando mudou e não podia mais, era um mundo à parte pra gente também. Você falou, é um desafio gigante. Cara, eu acho que ainda a gente está correndo atrás. Sim. A gente está falando de Open Finance. É tudo muito novo ainda. Tudo muito novo. Aí você tudo fala muito novo. de um Open Finance, um Open Bank da vida. Cara, a gente troca arquivo ainda hoje, Luan. Você acha que Sim. isso vai durar por muito tempo? Não vai. Não vai. Não vai, não. E nem é para durar, Não né? Nem, Mas eu acho que a ideia, grande mudança que eu também senti dificuldade, às vezes, com os consultores, era exatamente isso. Eu não preciso fazer tudo mais dentro do SAP. Antes, a gente tinha numa implantação waterfall normal lá, do ECC, era muito gap, muito desenvolvimento. Era aquela sala só de ABAP. Então, e hoje não se provou que não faz mais sentido ter Perfeito. tudo isso dentro do SAP. Não. Existem sistemas que fazem isso muito melhor. sim, Muito Sim, melhor. exato. Sim. Então, a ideia é trabalhar com o que cada sistema tem de melhor. O SAP é bom nisso. O sistema fiscal é bom naquele outro ponto. Um outro sistema para fazer, sei lá, emitir boleto até. Então, esse que acho que é a nova visão, a diferença do E que a tinha. flexibilidade, né? Você É. fica livre para escolher um sistema que é melhor para você. Exatamente. Que de repente para Não log funciona. não Não funciona e tem que Exato. ser um outro. Exatamente. Exatamente. E para você, para você adaptar um sistema desse é muito mais rápido que você ter que mexer num ABAP. Sim. É bem diferente. Então, acho que o custo, o tempo, tudo é muito mais curto e muito menor. E que facilita tudo, né? Para Exato, ficar muito mais exatamente. fácil. Uma coisa que a gente fez no iFood que ajudou muito, principalmente a integração com os sistemas, é ter o nosso próprio pool de APIs. Ou seja, quando eu chego, qualquer sistema quer lançar alguma coisa dentro do SAP, a gente passa a nossa documentação e fala, ó, é isso que eu preciso receber. E pronto. Sim. Não tenho, eu não Perfeito. tenho, eu fiz uma vez isso, a API de contas a pagar, a contas a receber, de tudo. O restante se vira. Eu fiz uma vez. Então, aquilo, lógico que teve em vários testes ali para ficar mais redondo, com o máximo de informação que é possível, mas o outro sistema que pega minhas informações e trabalha aquilo. Ou então ele me envia no formato que eu preciso e eu gero a fatura aqui dentro do FI. Então, isso facilitou demais o desenvolvimento. Eu não preciso criar uma nova conexão toda vez. Meu trabalho fica lá no pessoal do CPI para criar o endpoint e tudo mais. Então, facilitou muito em Esse tempo. perfil de profissional, né? É porque senão isso que eu ia falar, senão toda vez que ela ia fazer isso, é um novo projeto. É um Exato. novo desenvolvimento do zero. Exatamente. E agora não E aí, mais. isso aí ela comentou da dificuldade, né, com o time, com a BAP, ele falou do desafio do pessoal da TI. Então, assim, vem mudando muito esse perfil também, né? O perfil do profissional de TI hoje, assim, além de já não ter no mercado, já tem um gap enorme que tá difícil cobrir, o perfil, porque quando a gente passou por muito projeto assim, tanto funcional quanto a BAP, né? A gente chega no projeto e falou, pessoal, mudou. Não é assim que faz. Mas é difícil, as pessoas passaram 15 anos desenvolvendo as coisas de uma maneira. E, de repente, de um ano para o outro, você fala que mudou. Então, assim, na visão de vocês, qual é o perfil hoje, o William, por exemplo, de um profissional de TI que essas empresas estão de olho, que, né, em termos de soft skills, né, comportamento desse pessoal? Aquele profissional que aprende rápido, que tem aquela curiosidade de ir atrás. Porque empresas de tecnologia, empresas disruptivas que você tem muito trabalho para fazer, o seu gestor não vai ficar no seu pé perguntando como é que está o projeto A, o projeto B, o projeto C. A pessoa tem que ser autogerenciável, tem que ir atrás e resolver o problema. Né? Então, geralmente a gente fecha nossos objetivos por semestre, e então a gente tem que resolver o problema. Né? E não dá para a gente sempre ficar esperando da pessoa, né, ficar cobrando ela. Como é que está o projeto? Então, a pessoa tem que ir atrás A velocidade é outra, né? Exatamente. A pessoa precisa Não dá para ter ficar essa... esperando a demanda chegar, né? Não dá. Não dá para deixar a bola pingando ali, sabe? Tem que sempre ter esse senso de dono e ir atrás para resolver as coisas. Exato. Eu diria que até se a gente... Pode falar, Carlos. Não, eu ia acho falar que não cabe mais aquele profissional que fica sentado na cadeira, entendeu? Esperando a documentação chegar. Né? No meu entendimento, assim, o profissional hoje ele tem que ser o cara que... Ele não precisa ser o especialista em tudo, mas ele sendo um generalista e conhecendo um pouco de cada coisa, ele já consegue dar ideias pro par dele ali. Né? Vamos dizer, puxando para o lado do SAP, um MM e um FI.
Se o FI não conhecer um pouco de MM, como é que ele vai chegar e conversar com o cara de MM? E vice-versa, se o MM não conhecer o FI, Sim. às vezes o FI está muito focado ali na qual vem um cara do MM e fala assim, não, você está vendo aqui, mas se você vê desse lado, tipo, o pensar fora da caixa, né? Exato. Então, o profissional de hoje, ele tem que pensar fora da caixa, não tem jeito. Vocês já trabalharam, acho que muita gente aqui trabalhou em AMS no começo da carreira, sei lá. Vocês já se depararam com aquela situação que vem um chamado e está escrito conta? E aí, vai para FI. Vai pro FI, Assim, não importa se é... Se era desbloquear a conta do usuário, né? O FI vai resolver. Exatamente. Então, assim, tem espaço para esse cara? Não tem, cara. Não tem. Não tem. Assim, Então. e o cara que carregava o HD, né? Exato. Aqui tá toda a minha documentação. E conhecimento, não se- queria compartilhar. Não, Deixa se isso aí, perder o né? HD, tava morto. E não queria compartilhar. Assim, não queria compartilhar. Exatamente. Jamais. Mas eu cheguei a passar por projeto em que o cliente tinha lá os funcionais dele dividido. A gente chegou numa época que tinha uma dúvida de MM sobre um determinado material. Ele precisava criar um material para a gente gerar um teste na hora do desenvolvimento. Eu cheguei para ele e perguntei, falei para ele, ele falou, ele era MM. Ele falou, mas isso aí não é comigo, o material Halb é com aquele cara ali. E dentro do mesmo módulo. Dentro do mesmo módulo, você tá Sim, entendendo? sim. Eu não tava pedindo pro cara fazer algo fora da casinha Eu dele. já peguei isso também. Aí você fala, esse é o tipo de profissional que sobrevive no mercado Não é. desse, Não cara? dá, Não, não é. não vai, Não entendeu? tem. Então, assim, é muito difícil. E aí, o Carlos tocou num ponto, a questão da visão macro, né? E a gente estava falando disso num outro episódio de podcast que a gente fez de Be-Bold, sobre processo e tudo mais. Até o processo é importante o cara entender, principalmente a galera que está no projeto, e a gente vem falando isso. Se você entende o que você está entregando, se você sabe o quanto de valor aquilo gera para aquela empresa, se você sabe o risco que vai acontecer, se você não entregar, que aquela empresa vai parar, que um caminhão vai parar na portaria, que aquilo gera prejuízo financeiro, a sua motivação, a sua pegada em trabalhar naquele projeto é completamente diferente, né? Exato. Você sabe o que está acontecendo, né? E Exato. você sabe o valor que está entregando. Eu sei o quanto essa empresa vai poupar no ano, né? Eu sei o quanto vai trazer de... Sim. Então, acho que esse é o perfil do profissional. E aquela linha de, eu sou de processos, não sou de tecnologia. Ou eu sou de tecnologia, não sou de processos. Não existe mais. Não existe mais. Foi extinta, Exatamente. né? Totalmente. E assim, trazendo para SAP, ela era muito... Assim, era muito explícita, né? Assim, Era. tipo, Sim. o cara de finanças não queria saber de ABAP ou de qualquer coisa técnica. Exato. O Exato. cara técnico, não quero saber da história. Me fala o que eu tenho que fazer aqui. O cara também mudou. Né? E um outro ponto legal é que até o aspecto comportamental, né? A gente, hoje, por exemplo, um drops aqui. Cara, assim, chega lá na Log. A primeira vez que foi na Log, na da Fit também, acho que qualquer um das três aqui que eu já fui, eu assustei. Né? A gente tinha aquela tinha o consultor coxinha, né? Antigamente, o cara ia de blazer, social, né? todo- Desculpa, mas principalmente funcional, né? Porque a BAP já era largado. Já né? era Tava, né? A BAP já estava prevendo. Pá, Funcional padrão. de CO, então. Os mais ainda. Cadê o décimo? Vou chamar um décimo. Cadê o décimo? Chamar o décimo, vai ali. Falar para você que foi um desafio para a gente poder colocar na cabeça dos consultores que estavam no projeto que não precisava ir trabalhar de roupa social. Exatamente. Você não pode vir de Foi. camiseta, Verdade, normal, né? calça jeans, Verdade. não tem Assim, problema. tirando assim... Eles ficavam meio receosos, assim, falando, será que pode mesmo? Você tá falando sério? Talvez eu vou ser menos importante nesse Mas hoje em dia, eu acho que até o contrário. Se o cara chegar de blazer, tudo bonitão, salvo exceções, instituição financeira, tem banco, tudo Sim. bem, né? Não tá aqui. Mas, cara, parece que o cara vai te enganar, não é? É. Tipo assim, se o cara chegar lá meio com o cabelo... Aquele vendedor que vem com a pastinha embaixo do braço. Vai vender enciclopédia, né? Mas se o cara chegar com o cabelo verde, você vai... Pô, esse cara tem alguma coisa, né? Você tem o cabelo verde, meu. Tá de bermuda e de regata. Alguma coisa boa esse cara tem. Exato. E aí você vai te instigar pra falar, mano, o que esse cara vai me entregar? Agora, o outro cara do blazer, você já sabe, mano, será que vai rolar? Sabe? Você já fica meio... No iFood, se chega alguém de blazer, terno, você já sabe que não é dali. Fala, esse é cliente. Chegou advogado, né? Chegou um advogado. Nem advogado, porque lá hoje tem em um dia. monte de advogado e nem, E não vai, né? eles Várias. trabalham desse jeito. Caraca. Mas é mudança de cultura, né? Total. É muita total. mudança de cultura. Total. Isso é E legal. um negócio de cultura que eu acho que até é interessante falar, que essa parte de ter essa visão de tech não é só mais para consultor. Imagina assim, Não. consultor SAP, o funcional e o ABAP, hoje já morreu esse conceito. Mas dentro dos próprios usuários, isso também está caindo. Lá dentro do iFood, por exemplo, a área de finanças, a maioria esmagadora lá sabe mexer em SQL. Então, é um Olha que negócio legal. que
o pessoal vem insistindo para que todos ali tenham que ter esse conhecimento de dados, de não ter que ficar sempre esperando alguém para ir lá fazer uma query. Não, todos têm acesso e treinamento a esse tipo de informação. Então, está indo além, não só do pessoal de consultoria, mas o perfil técnico também, não o pessoal do contas a pagar, contas a receber, da contabilidade. Isso é bem importante legal. porque dá até a noção para o usuário, para quem está ali, do que é possível ou não fazer. Exato. Porque senão você tinha os dois lados, né? A pessoa pede, o consultor fala que não é possível, você fica na mão dele. Ele falou que não dá tecnicamente, como é que eu vou, né, contradizer o cara? E o oposto também. Hoje em dia, o consultor ele está, né, correndo muito mais atrás porque ele sabe que ele não pode falar uma bobeira na frente de um cliente, de usuário, porque ele sabe que aquele cara tem algum tipo de conhecimento técnico já, né? Então, isso evoluiu bastante aí. E aí, ele tinha, acho que você comentou, né? Ele era acostumado a receber a receitinha de bolo, a BAP principalmente, né, cara? Faz isso aqui, e aí o que a gente fala, não sabia o todo. Eu lembro de uma história que eu passei num projeto, de chegar no projeto e um consultor que já tinha sido a BAP, chegar, mandar no e-mail e falou assim, ó, faz esse código aqui. E veio o código inteiro. Eu falei, cara, mas o que é para fazer? Ele falou, copia e cola e ativa. Eu falei, desculpa, mas eu não vou fazer. Porque não dava, cara. Eu não sabia não tinha a menor ideia do que para que era, o que estava fazendo. Pô, então cria uma chave de desenvolvedor pro cara. Desculpa por ter feito isso com você, viu, Pedro? Não foi eu, gente. Não foi eu, Brito. Não foi. Mas Mas tinha tá consultor que mudando. gostava de receber isso aí também. Era cômodo, né, para alguns, é né? o perfil. Perfil. Tinha alguns que você tinha que discutir e eles discutiam muito a solução e tinha alguns que não queria, só queria ter a receita lá e brigava se você não atualizava a EF. Então, se a spec não chegasse se detalhada, o cara devolvia. Então, tinha essa situação também. Mas hoje em dia mudou muito, né? Assim, a parte de ABAP. O cara não é só ABAP, mas Não. o cara Não, é um o cara é desenvolvedor. dev. Sim, ele tem que ser um dev full stack. Exatamente. Porque há muitas tecnologias chegando, né? Que você tem desenvolvimento ali no... Dentro dos microserviços. Microserviço, exatamente, que não necessariamente BTP. é Java, sei lá, C Sharp, qualquer coisa que pode colocar ali dentro. Que ele vai se transformar numa tecnologia muito maior do que só a ABAP. Né? Então o cara tem que ter essa visão. A própria SAP acabou movimentando muito isso, porque a SAP era fechada a ABAP, então era um mundo difícil de entrar. Você tinha que ter um treinamento da SAP ou de alguma consultoria de SAP que desse aquele treinamento para você. Isso durou durante muito tempo. A SAP, quando ela resolveu se atualizar em relação ao mercado e trouxe, ela abriu as portas para tecnologias de mercado atuais, desenvolvimento web que a gente vê hoje. Então, você coloca Node numa aplicação, você coloca JavaScript. Assim, enfim, eles estão rodando para todo mundo. Está rodando API REST, parou de ter outros integradores. E aí você abre as portas para quem já era de mercado e já conhecia essas tecnologias. Então, hoje é muito mais fácil você pegar um cara que era desenvolvedor web e botar para fazer Fiori do que você pegar um cara que era BAP e tentar transformar ele em Fiori. Existe uma facilidade muito maior. Sim. Entendeu? Exatamente. E aí, assim, é aquilo que eu falei assim, tinha uns perfis que gostavam dessa receitinha de bolo. Mas é o que não dura mais no mercado, né, cara? Porque é o que o William tá falando assim, o cara tem que ter aprendizado constante, ele tem que estar estudando, correndo atrás, o negócio muda toda hora, então... Nessa situação dá para você fazer simplesmente uma F, entregar na mão ali com toda a especificação do que você precisa para o desenvolvedor criar. Porque não necessariamente vai ser uma receitinha de bolo, né? Pode mudar muito, uma discussão, trabalho em equipe, né? Com muitas pessoas. E passaram a envolver o desenvolvedor no todo, no processo, né? Porque antes, inclusive, quando a gente separava o projeto tinha o blueprint, começava a fase de especificação, o time de ABAP entrava lá na frente quando estava tudo pronto já. Dentro de uma salinha fechada. Ele também não participava, entendia. Hoje não, hoje assim, o projeto começou, o ABAP começa junto, vai fazer parte dos entendimentos, ver o usuário e tudo mais. E até melhor, assim, pegando até como exemplo na própria Log, no nosso projeto, a gente trouxe o time de desenvolvedores com o nosso time de engenharia. Então, os dois se conversaram. Né? Então, assim, foi técnico com técnico. Sim. Cada um sabe exatamente, a minha conexão é assim, o SAP é assim, não, mas vamos fazer assim, os dois chegam num denominador comum. Exato. Né? Não fica mais aquela, time SAP fez assim, engenharia faz assim, chega lá, o ABAP senta e fala, e agora, o que eu faço? E praticamente zero ABAP nessas conversas. Completamente. Não tinha código ABAP nessa conversa. Não tinha. Exato, não tinha. Isso é verdade. Era bem o ABAP isso. ele fica agora até... É muito back-office, assim. Sim. É muito... É um negócio que... E esse profissional é difícil encontrar. Principalmente esse de integrações, que mexe tanto com CPI e
com a Qualquer BAP, middleware da qualquer vida, middleware no Mules, meio, software. é difícil encontrar É difícil a mesmo. pessoa que tem essa visão e consegue fazer a integração, conversa nos dois mundos muito bem, né? É porque tem que entender e enxergar os dois lados, Sim. né? Além desse cara entender só o mundo SAP, além de entender o mundo SAP, né, esse desenvolvedor, ele precisa conversar também com outros microserviços. Do outro Sim, lado, isso com aí. outros desenvolvedores que às Sim. vezes não têm uma mínima noção do que é um RP. Exato. Né? Então, o cara ele vai ter um direcionamento melhor para conduzir ali. Ele passou a ser um protagonista, Sim. né, Exato. no projeto, né, na iniciativa que estiver rolando. Não acontece uma reunião sem esse cara mais, quando vai fazer Sim. falar Sim. de integração. E o Exatamente. funcional também, né? Ele deixou de dar soluções de SAP para dar soluções de negócio, né? Sim. Isso eu gosto de Exato. falar bastante. Sim, não dá mais para Não olhar dá. só minha caixinha. Eu sou FI, eu sou MM. Não dá. Esquece isso. Você tem que saber o todo. Todo. Exato. Inclusive, até isso que você falou, a SAP usou no TechEd dela de 2019, falando justamente isso, que a SAP deixou de ser uma plataforma de tecnologia e passou a ser uma plataforma de negócio. Porque para eles também é mais importante, entendeu? Mesmo que eles fomentem outras tecnologias que não são deles, mas é fomentar o negócio. Assim, eu estou suprindo o seu negócio, não importa a tecnologia, é isso que a Isso gente aí. Sim. Sim. quer resolver, né? E aí, falando nisso, a RP, né, para esse tipo de empresa, né, o Britão, ele deixou de ser um simples RP, hoje ele faz parte de um todo ali, né? Eu diria que não dá num discurso comercial, um discurso de venda, um discurso que a gente chega para os caras, para esses caras aqui que estão aqui, e falar que o RP vai, nossa, vamos levar a transformação digital para vocês. Uhum. Cara, o cara vai virar e vai falar, meu, obrigado, tchau, um abraço. Cara, esses caras já nasceram assim, né? Já nasceram digital, já nasceram nessa pegada. Então, a gente tem que ir lá, igual a Amanda comentou, a gente tem que ir lá e falar, meu, aqui, ó, vem aqui contabilizar comigo, vem pagar comigo, vem fazer aqui o que eu faço bem. E o resto, cara, a gente avalia o que a gente tem aqui de ferramenta, lógico, dentro do ecossistema SAP. Mas, cara, não, assim, tipo, não vamos entrar num core de uma log para fazer cross-doc, agenciamento. Não vamos entrar num e-commerce, criar um e-commerce para da Fit. Não vamos criar, sei lá, um sistema de um app de restaurante. Nem, assim, não dá. Sim. Então, a gente, esse discurso aí, acho que se nada ficar desse podcast aqui como mensagem principal, acho que assim, cara, RP para esse tipo de empresa é back-office. É back-office. Eu acho que e dentro dessa macroarquitetura ele entra nesse sentido aí, né? Não tô Boa. falando nenhuma besteira, né, gente? Exatamente. Vocês me cumprimentam aí. Vocês estão com essa cara. Você está falando só de agora ou do que você já falou antes? Esse cara aí, o pior que eu passei já nos 3 aqui. Eles podem, cara, me dar um tapa na orelha. Exatamente, eu vejo que o SAP ali, né, no back-office, ele é o grande... Uma base, né? Uma base para todas as operações dentro da empresa, né? Seja na parte de finanças, né? Sim. Parte de compra de mercadoria, assim, enfim, para revenda. Mas, assim, a parte especialista, né? Todos os apps especialistas tá com quem conhece, Sim. quem de fato tá ali. E a gente tá ali no back-office exatamente para sustentar tudo isso, né? Para não deixar todas as pontas amarradinhas, né? Para poder ter uma correta contabilização, um correto pagamento de tributos, enfim. O RP ele acaba sendo a sustentação do negócio, né? Sim. Porque você tem todo o core fora do RP, mas toda a parte gerencial está ali nele, né? É ele que vai suportar os relatórios para uma auditoria, para qualquer coisa. Exatamente, exatamente. No final é ele que faz o fechamento, né? É ele que faz o Lá fechamento, no exato. final do mês, aquela Exatamente. Tem que aparecer ali, onde está esse número, né? Onde que eu apresento o número, tá no RP. E aí, é claro Bom. que dali você vai partir para outras transformações de ganho, mas você vai partir dali também, né? Para ter um outro tipo de análise, para ter ali, sei lá, um IRPA, sei lá, uma análise preditiva de alguma coisa, Exato. que dá também. É Sim. possível e está aí. Exato. Tem muita gente fazendo. Não é que, vai estar ali, vai estar no offline, pagando, recebendo, integrando. Não, dá para plugar muita coisa e surfar nessa onda também dentro do RP. Né? Acho que E aí, assim, acho que a gente até respondeu boa parte dessa pergunta, mas por que, Britão, o SAP, S4HANA especificamente para essas empresas? assim, se a gente pensar em escalabilidade, como a Amanda comentou, se a gente pensar em flexibilidade, não do jeito clássico, mas do jeito novo de fazer, se a gente pensar em multimoeda, multidioma, sei lá, alguma aquisição, fusão, internacionalização, eu acho que não tem como fugir muito desse tipo de escolha. Lógico, tem muita coisa aí no mercado, muita mesmo, né? Se a gente analisar, de novo, volto a comentar. O mercado norte-americano tem muita coisa acontecendo lá com relação ao ERP. Só que ainda não é a realidade, né? A nossa realidade é trabalhar com o que tem de melhor aqui. Então, assim, em minha opinião, o que tem de melhor aqui é o S4 para
poder rodar, né? Girar a roda, assim. E dá para fazer uma coisa legal sem ser pragmático no sentido assim, putz, tem outros RPs, o SAP não me traz tanto benefício. Não, traz bastante. Sim. Bastante. Mudou, né, a coisa como Até por isso que eu se comentei, faz. né? Durante o nosso bate-papo, a gente respondeu muito dessa pergunta já, Muito né? dessa Era mais pergunta. para a gente acabar pautando isso Não, daí. mas acho que a gente falar assim, multimoeda, multidioma, escalabilidade, internacionalização, acho que já justifica se a gente tiver alguma coisa mais smart, assim. Sim. Acho que isso justifica aí. Boa. E, Amanda, o que você viu de principais desafios assim durante um projeto desse? Só complementando o que o Brito Claro. falou, eu acho que o S4HANA, o principal é a performance também. Eu acho que Boa. para a Boa. gente lá no iFood, a decisão de ir pro SAP ou para outro ERP foi a performance. A performance. Que ele que foi realmente teve o desempenho muito diferente dos outros e que ganhou essa disputa entre os grandes ali. Então, acho que para a gente e para startups no geral, esse é o grande diferencial. É você ter um sistema ali que comporte a velocidade do fluxo enorme de informação. Crescimento, de tudo. E o fluxo enorme de informação, né? Sim. Tipo, de um site aí de compra e de e-commerce, quanto que se transaciona naquilo. Exato, né? O nosso aqui de restaurante. Então, acho que essa é a grande diferença, que o S4 foi o que teve o melhor performance. Consegue suportar tudo isso. Suportar né? tudo isso. Exatamente. E falando um pouco dos desafios da implantação de um sistema ali, falando um pouco mais dentro do iFood, eu acho que a principal dificuldade que a gente teve lá é esse ponto da cultura, porque a mudança dentro do próprio projeto é muito grande. Então, o iFood que começou o projeto não era mais o iFood que entregou, que deu o Go Live. Isso é Então, interessante. essa mudança dentro do próprio projeto era muito difícil ser administrada, porque você ia para a solução com aquele escopo fechado. Quando você chegava no meio da solução, não dá mais, precisa ter mais isso, aquilo. Então, isso era um grande desafio ali dentro, acho que é a realidade de todo mundo aqui, né? Exatamente. Sim. Que é esse mundo aí caótico que muda toda hora. O que você fez ontem, você vai ter que jogar no lixo, começar de novo. E não pode ter dor nisso, né? Você não pode sofrer com esse tipo Amanda, de coisa. foi aí que nasceu o sentimento que talvez projeto fechado para esse tipo de empresa não é mais difícil? Eu acho, porque, na verdade, você não consegue ter um escopo 100% fechado e manter aquilo do começo ao fim. Imagina, uma implantação de 10 meses. O iFood já criou nesses 10 meses aí um monte de produtos, já morreram 5, já tem mais 5 na fila. Então, como que eu faço para contabilizar tudo Pra fechar isso? escopo. Como você faz para fechar E escopo eu tenho que disso? contabilizar isso aí no final do mês, Exato, né? Como que eu exato. faço isso? Então, não tem mais como ser certinho. Lógico que alguns processos, contas a pagar, contas a receber, isso aí o standard atende, então é ok. Mas a dificuldade mesmo era nesses principais gaps, né? E a mudança do negócio durante o projeto. Exatamente. Lá no nosso projeto aconteceu muito isso também. A gente começou com um escopo, né? Em decorrer as coisas foram mudando. A gente estimou algumas coisas que pareciam ser muito pequenas, depois elas foram muito grandes, né? E o legal durante o projeto que a gente fez, inclusive com a Numi, foi essa adaptação, né? Da melhoria, né? Constante do aprendizado. Então a gente conseguiu absorver muitas coisas ali durante a fase do projeto no aprendizado mesmo, né? Então a gente reviu muitas coisas, né? E outras coisas a gente acabou deixando de utilizar, né? Acho que é super normal isso. E o nosso maior desafio aí também foi na parte de engenharia que a gente estava comentando, que muda, né? Quando a gente fez a implementação ali, a gente teve a utilização As mudanças de arquitetura da do sistema arquitetura. ali, né? Exatamente. A outra parte, né, que a gente conectou muitos serviços dentro do SAP, a gente teve um pequeno desafio ali para poder fazer o outro lado também compreender que a gente precisava, né? Então, a gente trouxe eles, demorou um pouquinho para a gente colocar na mesma página, né? Mas depois que a gente conseguiu engajar todo mundo ali nos entendimentos que precisava ser feito, aí desenrolou bem. Boa. Eu acho que da parte da log também não dá para fugir dessa questão da mudança durante o projeto, né? Você tem lá, você faz todo o escopo, mas houveram mudanças durante o projeto. Acho que um ponto também que precisa ser considerado é a questão de usuário, né? Porque tem aquela questão ou ele tem um processo antigo ou ele tem algum sistema que ele já usa que ele está na zona de conforto dele. E quando você traz ele para um projeto onde vai mudar toda essa questão,
tirar a pessoa da zona de conforto é crítico. É uma né? resistência. Então, você tem toda aquela coisa de você trabalhar o usuário, vir explicando como é que funciona o sistema, por que precisa fazer isso. Então, a gente teve um bom trabalho nessa parte de gestão de mudança e gestão de usuário. Acho que é um ponto também importante a ser considerado. Né? Acho que um desafio também, eu lembrei agora o Carlos falando na parte de usuário, foi a utilização do Fiori. Verdade. Até Nossa. então, o pessoal só utilizava o SAP GUI. Quando teve a decisão de, não, é Fiori agora, não existe mais SAP GUI. Por mais que a Tiro, porrada experiência e bomba. seja boa, né? A pessoa não quer sair do que ela está acostumada. É Exato. aquela coisa, se o cara já usa o GUI, o Fiori dá uma certa resistência. Dá. É mais fácil Pra trazer quem alguém não- que nunca tinha Para quem não é de nunca tinha SAP, visto. gente, GUI é uma tela aí, vamos dizer, mais Interface antiga, gráfica, uma interface, né? Mais antiga da SAP, e agora a gente tem o Fiori aí que tem uma experiência de usuário melhorada. digamos Mais assim. amigável, né? E lá Mais amigável. no iFood ainda, a gente não tem o GUI, né? O SAP Logon na máquina dos usuários, é só o Fiori. Só o Fiori. E desde o começo foi só o Fiori. Então, a gente teve uma mudança, uma perspectiva assim diferente. Quem nunca tinha mexido com SAP, Foi adorou. É. Adorou o Fiori. Nossa, é muito bonito, né? O pessoal, ninguém sofreu. Agora, quem já conhecia SAP de outras épocas, nossa, era uma briga pedindo o SAP Cadê o Logon. meu queridinho SAP GUI? É, a pessoa que Não, fala assim, não, ó, não tem, não dá pra ter. É diretriz, 100% Fiori. Nossa, foi difícil. O cara A já tinha consultor decorado as também. S underline. Sim, eu A decorei tudo LR. aquilo e agora eu não uso mais. Mas assim, Eu foi tenho um amigo, desculpa, engraçado. eu tenho um amigo que mandou uma mensagem para mim, falou assim: você tem algum manual em relação a Fiori, coisa nova? Porque todas as transações que eu tenho, eu testei aqui, nenhuma funciona. Mas também tem um ponto, a tradução para o português também não ajuda. É, não né? é? Não ajuda. Não ajuda. Não ajuda. Não ajuda. Não ajuda. Depois que você entra na tela, ele é intuitivo, mas para você achar o app, você leva um tempo ali. Leva Muda um tempo. muda Todo mundo bastante. sofre. E tem né? pouco É, app também, sim. né? Tem. Tem pouco, né? Então. Tem uns milhões. É, tem E um... aí, Sabe que você falou pouco até? Porque tinha, Não, na porque ironia, tinha. né? no começo, realmente, tinha pouco. Tinha uma versão, acho que na versão, o Fiori 1.0, acho que tinha 7.000 apps, alguma coisa assim. Até que nos primeiros projetos de S4, acho que tava rolando 4 no Brasil e, cara, não dava para colocar todos os processos no Fiori. Aí depois na 1610, com o Fiori 2.0, já teve 14.000 apps, alguma coisa assim. Foi aumentando. Aí foi aumentando. E aí, Só a gente que foi tem ver app que era guia repetido. emulado, mas foi aumentando. Mas tá lá, tá lá. Personas, né? Persona. Mas agora tá muito melhor ainda. Né? Mas, ó, falando do escopo que a Amanda comentou, existe a mudança de escopo, existe até mudança de escopo combinada. Na Log foi muito isso Foi. que aconteceu. Sim. A gente, antes do projeto, falou, cara, no meio a gente vai ter um negócio, Sim. beleza? Beleza para todo mundo? Beleza para todo mundo. Então já vai com esse pacto que, cara, vai ter mudança e a gente vai voltar para conversar. Exato. E esses combinados foram, cara, Mas fundamentais. acho que é uma boa estratégia. Você falou assim, esse pedaço aqui, eu tenho certeza que eu levo X tempo Foi e vai nesse acontecer ponto. desse jeito. Nesse ponto, Eu não nesse sei o que meio eu vou aqui, você fazer. precisa ter um gap. Uhum. E nesse gap aqui a gente vai conversar. Aqui a gente vai reavaliar tudo que a gente te falou no começo e vamos ver se realmente está acontecendo igual a gente Exato, falou. sim. Faz uma reavaliação. É isso Por isso que é difícil o projeto fechado. Não, porque quando você vai reavaliando e vendo que a própria empresa muda, o SAP muda nesse meio tempo, o usuário não aceita e troca. Cara, é muito difícil. E outro, acho que um outro desafio que eu vou colocar, mas não porque saiu de mim, eu também concordo, mas, cara, eu fui conversar esses dias, a gente estava conversando com o CFO de uma dessas empresas de companhia aérea, que também está olhando alguma coisa de SAP e de S4, e a gente foi falar do S4, pô, naquele modo discurso, S4, pô, SAP e tal, e vai, pá, contas a pagar, receber, o cara parou assim, falou, meu, legal, eu acho que realmente SAP é o melhor, legal, vem, tô junto, que eu sei que no final do dia eu vou precisar pagar, vou precisar receber e vou contabilizar. Só que, cara, eu quero saber se essa integração para de pé. Ele queria saber se as integrações iam parar de pé. Então, acho que como desafio, acho que as integrações, né, como a gente já comentou várias vezes aqui durante o podcast, acho que um dos principais desafios também é a questão de integração, Sim. assim, com o legado, de fazer bonitinho, de fazer do jeito certo, tá? Então, tá cada vez mais assim. Você vai conversar com alguém que o core é fora, o cara não quer saber se o RP, paga ou recebe. Isso é o mínimo que ele teria que fazer. É. Mas ele quer saber se do jeito que ele tem lá o negócio dele para de pé as integrações. Isso foi legal. Boa. E aí a gente falou bastante dessa questão da S4 e principalmente para essas empresas, né? E eu queria puxar um assunto com você, Brito, sobre o Package Solution para startups que a gente tem na Nume. O que a gente pensou foi de aprendizado, né? A gente passou primeiro por Veloy. Olha só, a gente passou por Veloy, foi um dos primeiros.
que a empresa estava sendo criada e a gente teve que fazer alguma coisa muito de back-office, muito rápido, muito controlado. Foi a primeira. Poderia até estar aqui nessa mesa, a Veloy. E depois veio da Fit, depois veio o Log. A iFood a gente não fez a implementação, mas a gente ajuda lá com algumas coisas ali do próprio back-office, de alguma coisa de Data Lake que a gente ajudou lá, de algumas entregas para FP&A. Mas o que a gente percebeu, cara? Que não dá para ser assim do jeito que a gente estava imaginando de projeto para esse tipo de empresa. Tem que ser um negócio mais rápido, mais barato e assim, com escopo o mínimo possível fechado. Né? E a gente sabe que o que tiver de alteração de escopo, cara, é a próxima onda e tem todo esse pacto que tem que ser feito. E dentro da Numen a gente imaginou alguma coisa, né? Um pacote mais fechado, que seja atrativo primeiro no preço, porque senão o cara nem vem conversar. Sim. Né? E depois a gente criou assim, uma possibilidade, isso, cara, de novo, Norte América. Eu fui olhar como que os caras vendem RP lá, e é tudo modularizado, o cara seleciona aqui, coloca a quantidade do usuário, vê na cestinha, quando você vai implementar, qual nuvem vai pôr, fecha o carrinho. Então, a ideia parte disso. Né? Eu vou de FI, compras e sem integração nenhuma por enquanto, porque é o que eu tenho. Beleza, já estou no ar, depois eu vou fazer as extensões. Aí vem um conector contábil, um conector de vendas, um conector de compras, e aí a gente consegue ter condições de ajudar o cara dessas empresas, o profissional que toma a decisão, a montar um roadmap. A versão, a gente pensou em versões, né? Aí tem a versão básica, que é essa parte aí que só tem finanças e compras. Dificilmente você vai virar um negócio assim, sem uma interface. Então, automaticamente já tem um conector contábil ali, geral, que... Pelo menos para começar. Para começar, porque Tranquilo. digamos que a operação de vendas não entre. Uhum. Mas você precisa de reflexo contábil, não tem jeito, para tirar ali balanço e DRE. Então, esse conector contábil resolve isso. Muitas empresas, assim como o Log, como as outras, têm compras descentralizadas. Então, assim, tem muitos sistemas especialistas de compras que também a gente viu a necessidade de um conector de compras. Então, assim, cara, precisa ter. Sim. Integra material, um pedido, ou aquisição, enfim. E também tem esse conector. Uhum. E o conector de vendas. A maioria não desce vendas, assim, por N motivos. Desce reflexo contábil, mas tem empresas que descem uma ordem de venda, que às vezes o fiscal está no SAP, a mensageria. Então, faz sentido também ter esse conector de vendas, né? Então, a ideia, se eu for resumir, é um package solution para startups ou empresas disruptivas, que existem versões que você pode escolher, né, desde o básico ao básico plus, digamos assim. E aí tá mais Escolhe o seu pacote. Né? Tá mais barato, mais rápido e mais com escopo fechado, combinado, né? Meio que empacotado ali. E aí, como o Rise, né, a gente consegue fazer isso dentro de um contrato mais simples. Então, Sim. tudo tem que ser mais simples. Mais simplificado. Tudo tem que ser mais simplificado. E outra coisa, ainda falando do package, cara, não dá mais tempo para fazer ballpark. Né? Hoje, se o Carlos me liga, ou o William me liga, ou a Amanda me liga para fazer um ballpark, cara, é amanhã que eles precisam. Sim. Então, assim, não dá para conversar, vamos entender. Não. Cara, até essa dificuldade de ballpark, a gente está tentando ver alguma coisa para facilitar a nossa vida. Minimizar. Não dá um questionário para os caras mandarem. Assim, faz sentido, né? Total. Assim, Total. vocês querem comentar alguma coisa com relação a isso? Porque quando vocês pedem para o fornecedor Sim. alguma coisa, vocês querem... O cara está eu aqui ia na... perguntar se vocês gostaram da solução do Brito, que a gente falou que era podcast, mas é mais um teste de venda dele. Para ver se tá legal, se o discurso tá pegando, né? O Messi tá ali, ó. Ele tá de olho ali. Tá já. de olho, tá dentro da iniciativa. Né? Mas eu acho que, cara, é para tentar... E a gente falou com muita gente, né? Com muita empresa, assim, que tem essa E pegada. muito baseado até nas experiências que a gente teve com essas De empresas mesmo, aprendizagem, né, Brito? né? Que a De gente viu as aprendizagem. necessidades, né? Por exemplo, a gente viu no iFood que escopo fechado não rola. Então tem que ser um meio mussarela, meio calabresa. Né? Também não dá para entrar num projeto assim tão aberto. Ou senão você entra com TM. E a gente viu na Log, da Fit, em todos os outros, que, cara, assim, muda muito. Muda muito e não dá tempo. Tem que ser rápido. Sim. Tem que ser rápido. Sim, tudo é para ontem, tudo é urgente. Não tem assim como, vou levar uma semana para avaliar. Não dá. Eu preciso dar a resposta. Eu tenho que dar a resposta amanhã. Você tem que me dar a resposta no período cedo. Então é muito dinâmico. Então é uma forma de trabalhar totalmente diferente do que o pessoal que vem de SAP, de indústria, é muito diferente. Isso só funciona, esse projeto mais rápido e mais barato, com aceleradores. Sim. Então tudo que a gente aprendeu e fez, né, nesses projetos, a
a gente, de alguma forma, empacotou e deixou para acelerar esse tipo de projeto. Então, só para justificar, né? Sim. Por que rápido? Por que antes não era assim? Né? Porque a gente não sabia o modelo de E trabalho. é aculturamento também, né? Boa. É o que a Amanda falou, né? Essas empresas, para ontem, os profissionais antigamente, não, existia cara, eu vou pedir esse projeto aqui para uma outra gestão, a gestão vai analisar, então você tinha que chegar com uma estima. É diferente hoje. Eu trabalhei numa empresa que era assim, vinha uma intenção de projeto. Então, você tinha que passar pelo coordenador, aí o coordenador dava o aval, aí você tinha que mandar essa intenção de projeto para a área de projetos, aí eles iam fazer toda a parte de cronograma do projeto, aí subia para o superintendente aprovar o projeto. Só nessa brincadeira, passou um mês. Exato. Isso, nas nossas empresas aqui, não dá, entendeu? Então, você tem uma dor, você quer matar aquela dor para ontem, né? Você não quer Exato. matar uma dor daqui 2 meses. Exatamente. Hoje começa uma iniciativa através de um MVP, processo todo manual ali, galera fazendo acontecer. Daqui a pouco deu certo o produto, vamos escalar. Meu Deus, vamos colocar isso aqui dentro do SAP. A gente entra em contato aí com o Brito, por exemplo, para colocar para deixar de pé, né? Até essa solução tá pronta, vamos colocar um RPA. O RPA faz o processo automático ali até vir a solução final pronta. Mas a gente não pode esperar muito, porque daqui a pouco muda também a situação. Exato. E sempre, senão vira uma bola de neve. E né? antes Só disso aumentando. tudo que você falou, né? Fazer o MVP, montar, chegar no ponto de fazer o RPA, era tudo montado num projetão só. Exato. Esperava-se acontecer tudo isso, no meio do caminho dava problema, né? Então, assim, eu acho que é muito coisa de cultura mesmo. A gente mudou e hoje, assim, para mim, cara, a melhor coisa é isso daí. Tá com a dor, vamos fazer um MVP aqui. Funcionou, não funcionou, descarta, faz um MVP de novo, tá aqui. É esse, vamos para frente, sobe. Mas continua. esse é o conceito da nova economia, né? Que tudo isso que vocês estavam falando é da velha economia. Exato. E que não é o futuro, né? Não é o que a gente vive aqui, essas empresas. Então, quando a gente traz para essa nova economia como essa forma de trabalhar, todas as consultorias têm que se adaptar. E a SAP também começou Não a pode fazer ficar pra isso, trás, né? porque ela estava ficando um pouco, né? Então, ela veio com isso, toda essa forma, método ágil, enfim, é muito diferente. Então, acho que tanto esse profissional que é adequado à velha economia também não vai existir mais. Então, é essa abertura, né? Esse conceito de nova economia é muito discutido dentro do iFood. E assim, é o futuro, não tem o que fazer. Não dá para voltar. Não dá. O mundo mudou. Exatamente. Aceite isso e se adapte. Exato. Com relação a essa mudança aí, na log mesmo eu escutei isso, assim, cara. Aqui a gente cresce na velocidade do cachorro. Né? Tipo assim, um mês é igual a um ano. A gente brinca. Você entrou na Não sei se é log. porque o cachorro corre você no fez- motoboy. É uma idade então, diferente, Se né? você trabalhou um mês na log, equivale a 10 meses. É a mesma Um coisa ano, lá. entendeu? É a mesma coisa se lá. Você, se você tá um ano, você já trabalhou 10. Inclusive, parece que você perdeu o cabelo, cara. Então, fiz um ano essa semana, mano, você viu? Faz E sentido. na mesma analogia, a maturidade é muito mais rápida, né? Exatamente isso. Maturidade, Então, fica maduro muito mais rápido. Muito. Mas eu acho que são gerações, né? Sim. São novas gerações. Nada contra, né? A galera clássica, mas realmente tem esse oxigênio aí no mundo e, assim... É geração, é cultura, é tecnologia. Nada disso era possível no passado. Não, A gente não tava tinha. comentando 10 anos aqui atrás não era possível, de entendeu? profissões, né? Que nem existem ainda, que o seu filho quer ser o quê? Youtuber, quer ser né? consultor, então. Ser youtuber, meu exatamente, sobrinho também. Tipo, sei lá, minha E que, filha sinceramente, quando ele tiver a fase adulta dele para ter profissão, eu acho que não existe ainda a profissão dele, Não entendeu? vai existir. Ainda vai ser criada tem... daqui. minha filha tem 5 meses aí, cara. Eu acho que, de repente, ela vai ser, sei lá, piloto de drone, sei lá, mecânico de drone. Isso aí, cara. Ou algo que a gente ainda não sabe, né? É muito disso. E vem evoluindo muito rápido, né? Muda muito rápido. Acho que a palavra que resume, né, as empresas disruptivas é dinamismo, né? Dinamismo, boa. Dinamismo. Você tem que ser muito dinâmico para poder acompanhar todas essas mudanças que vêm por aí. Sim, Exato. e uma outra palavra que eles usam bastante é a ambidestria, né? Você Sim. tem que saber caminhar dos dois Sensacional. lados. Essa palavra. Linda. Tacos, E eu não consigo nem pronunciar essa palavra. É uma destreza. É o famoso chutar com as duas pernas, né, cara? Exatamente. Mas aí, acho que você podia complementar com a sua frase famosa lá do Qual? Life tantas. as a Service. Não. Um grande laço. Mas, esses dias eu falei o quê? Eu lancei uma outra, mas era a questão do Open Finance. Que eu falei, cara, tudo é Open agora. Então tinha a questão do SaaS e IaaS e tal, que eu brinquei, né? Que a vida é um grande Laço. LaaS, né? Do Uber. E, ninguém quer comprar, todo Netflix. mundo quer alugar, Netflix.
E aí agora tem estudando, né? Estudando, cara. De olha novo, só. hein? E Rapaz. aí essa questão do Open Finance, eu acho que foi até com o Rabai, eu comentei, cara, tudo é open, Rabai. É aquela coisa mais romântica. Eu sou um cara romântico, cara. Eu sou um cara romântico. Então, assim... Bom, muito bem. Bom, eu gostaria de agradecer de novo aí a presença de vocês. Valeu aí pelo bate-papo, né? Poder conversar um pouco mais com vocês aí. As portas aqui estão sempre abertas, né, Britão? Pra gente Total. trocar ideia, conversar. Foi um bate-papo bem fair mesmo. A gente só, né, para trocar ideia sobre essas experiências de projeto nessas novas empresas. Quer complementar mais uma coisa, Britão? Cara, eu ia falar da música, que eu ia pedir, mas eu Não, não tenho não. nenhuma em mente. Não, cantar, Não. cantar com certeza não. Mas poderia jogar aqui, talvez, né? Mas Depois vocês tô sem procuram no inspiração. YouTube aí, o Brito tava cantando uma Não música da procura- não Numin aí. procura. Ele tá eu tocando vi. e cantando. Você viu? Eu vi. Eu vi também. Fantástico, Eu cara. vi também. Podia fazer um muito podcast legal. de Eu não vi música, essa, né, cara? Muito preciso legal. ver. Tinha que bombar esse vídeo seu aí cantando, ia ser muito legal. É. Imagina. E o Renato canta junto. Cadê o Renato? Não, o Renato dança. O Renato dança e ele faz uma dancinha com a cadeira ali, uma cadeira pra lá. É uma coisa de louco esse vídeo aí. Maravilhoso. Mas, cara, foi muito legal. Eu fiquei feliz pra caramba da galera vir aí, porque, assim, são empresas que eu estive, participei, trabalhei, fiz alguma coisa, ou mais ou menos, mas convivi ali, respirei um pouco do ar dos caras. Bom, feliz pra caramba de vocês Boa. aqui. Obrigado. Show de bola, gente. Obrigada. Obrigado mesmo. Obrigado, Valeu. obrigado. E obrigado para você que está assistindo e acompanhando esse episódio também até o final. Todas as informações, as nossas redes sociais, tem aqui nesse podcast e você também consegue acessar no numinit.com. Muito obrigado, um abraço, até a próxima. Valeu!